Olá, pessoal! Estamos aqui para a aula 2. Eu sou a professora Fabrini, estou aqui com vocês hoje para falar sobre deficiência visual, tá? Vou compartilhar algumas coisinhas com vocês hoje. Eu quero começar compartilhando um manual, é o Manual da Comunidade Escolar Saúde Ocular, tá? Ele está disponível no Visão do Futuro, e tem outros sites também que apresentam. Então, eu vou deixar depois um PDF dele disponível para vocês e também a bibliografia, tá bom? Então, olha, esse eu só vou mostrar, né, bem rapidamente, né? Ele foi promovido aí em parceria com o Estado de São Paulo. Uma coisa mais básica, né? Respondendo alguns questionamentos, alguns mitos, aí tem a apresentação, né? Depois vamos para o sumário, vou passar bem rapidamente por ele, tá bom? E aí vai falar sobre algumas questões interessantes. Vou parar aqui nessa, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente vai entender ao longo deste curso, pelo menos é o objetivo, né? A criança cega ou com baixa visão pode frequentar classe comum? Bom, primeiro vamos dizer, né, que a deficiência visual, ela abrange tanto a cegueira quanto a baixa visão, tá? Ah, mas eu uso óculos, é considerado baixa visão? Não, tá? A baixa visão é quando mesmo com lente, mesmo com óculos, mesmo após cirurgias, mais cirurgias, ainda assim existe um prejuízo considerável na visão, e aí, obviamente, que tem uma acuidade visual para se encaixar nesse padrão de baixa visão, tá? E aí, a pergunta, então, aqui, que é uma pergunta que, em geral, as pessoas costumam fazer, ficam na dúvida, e aí esse manualzinho procura esclarecer, né? Então, vamos retomar aqui. A criança cega ou com baixa visão pode frequentar a classe comum? A criança cega ou com baixa visão deve frequentar classe comum, pois raciocina como qualquer criança. Só não enxerga como as outras. Além disso, o convívio com outras crianças de sua idade serve de estímulo para o seu desenvolvimento global e para a sua adaptação ao mundo real. Então, acho que isso já acende aí uma luzinha para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho, tá? Então, como eu disse, eu não vou ficar parando em todos os itens, mas alguns são bem importantes, tá? Ele é um material bem interessante. Fala se a criança pode fazer muito esforço, sobre a criança que lê muito com o livro muito perto dos olhos, isso é um indício de dificuldade visual, né? Deve ser observado com bastante atenção. Fala sobre a importância do exame oftalmológico, né? Não tem idade para começar a fazer, se houver qualquer percepção de prejuízo, né, para a criança, não importa a idade, devemos levá-la ao oftalmologista, devemos orientar os pais a fazer isso, tá? Como saber se meu filho precisa de óculos? Observe se a criança reclama de dor. Aqui a gente vai trocar a palavra meu filho por palavra aluno ou estudante, tá? Porque é a nossa realidade, né? Observe se a criança reclama de dor de cabeça ou lacrimejamento durante ou após esforço visual na escola, diante da TV ou durante a leitura. Se aperta ou arregala os olhos para ver melhor. Se aproxima-se da TV ou do livro para ler. Se apresenta mudanças de comportamento, olhos vermelhos após leitura, e também se apresenta caspa nos cílios, tá? Entre outras coisas, mas esses eu considerei os mais importantes aqui para falar para vocês, tá bom? Aí fala de alguns cuidados com a questão do óculos, tá? Quando a criança vai fazer atividades ao ar livre, né? Ou atividades físicas com bola, alguma coisa assim, o óculos tem que estar bem ajustadinho no rosto da criança. Se ela realmente precisa desse óculos mesmo nessas atividades, né? Tudo bem, mas aí ela precisa que isso esteja bem ajustadinho, né? Sem folgas, né? Sem muitas folgas, assim, tem que estar bem justinho no rosto, para não ficar balançando conforme os movimentos que ela faz durante a atividade, tá? Então, isso é bem interessante da gente observar. Fala algumas questões interessantes sobre os cuidados com os olhos, né? Vou ler esse daqui que é bem interessante.
Coçar os olhos faz mal? Sim. Coçar os olhos é prejudicial e, quando esse hábito é repetitivo, pode levar à diminuição da visão, à queda da pálpebra, olho vermelho, lacrimejando. Coçar os olhos pode facilitar a ocorrência de infecções, desencadear doenças oculares como ceratome, que é a córnea pontiaguda. A criança que com frequência coça os olhos deve ser encaminhada ao oftalmologista para avaliação. Então, isso é bem interessante da gente estar sempre observando, né? Criança que tem conjuntivite com muita frequência também, é uma coisa interessante da gente observar. Questões referentes à segurança, né? Aquilo que eu já tinha falado, a criança pode correr e jogar futebol de óculos. Se precisar de óculos para essas atividades, as lentes devem ser acrílicas ou de policarbonato, além de fixar a armação na orelha, tá? E várias outras questões interessantes aqui sobre alguns mitos, né? Algumas perguntas que as pessoas costumam ter, tá? Vou voltar a compartilhar a tela para que a gente vá para a aula mesmo, tá? Então, vamos aqui agora falar aqui da deficiência visual, algumas características, algumas curiosidades e estratégias de ensino, tá bom? Segundo a portaria do Ministério da Saúde, considera-se pessoa com deficiência visual aquela que apresenta baixa visão ou cegueira. Considera-se baixa visão ou visão subnormal quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor que 0,3 e maior ou igual a 0,05, ou seu campo visual é menor do que 20 graus no melhor olho, com a melhor correção óptica, tá? A definição de baixa visão é complexa devido à variedade e à intensidade de comprometimento das funções visuais. Essas funções englobam desde a simples percepção de luz até a redução da acuidade do campo visual, que interferem ou limitam a execução de tarefas e desempenho geral. Em muitos casos, observa-se o nistagmo, que é um movimento rápido e involuntário dos olhos, tá? Que causa uma redução da acuidade visual e fadiga durante a leitura. É o que se verifica, por exemplo, no albinismo, a falta de pigmentação congênita que afeta os olhos e limita a capacidade visual. Informações importantes. Apesar de a deficiência visual ser classificada em diferentes níveis e estabelecer dois principais grupos, como cegueira e baixa visão, por muito tempo as pessoas com baixa visão foram consideradas cegas. Isso porque o foco da avaliação visual centrava-se nos aspectos quantitativos da visão e não nos qualitativos. Entre os fatores que contribuíram para esta forma de tratar pessoas com baixa visão está a predominância de pesquisas quantitativas e o fato de ter-se pouco conhecimento sobre o uso com eficácia do resíduo visual das pessoas com baixa visão, além da pouca relevância a ele atribuída. Eu tinha uma aluna que ela enxergava como se fosse por um canudinho, sabe? Como se estivesse olhando por um canudinho. E assim, ela enxergava o total da visão dela era de 5%, né? No caso dela, já era considerada cegueira, tá? Mas, com esse 5% de resíduo visual que ela tinha, né? Ela conseguia fazer muitas coisas. Ela passava batom, ela observava quando eu mudava a cor do meu batom, ela falava, nossa, gostei desse batom seu hoje, professora, né? Então, é a funcionalidade, é a qualidade com a qual a gente usa aquilo que a gente tem de funcionamento, né? Então, tem um resíduo visual, mas como você usa? É o como que vai fazer a diferença, não o quanto, né? Então, é basicamente isso. Entre as pessoas com deficiência visual, cerca de 70% a 80% possuem alguma visão útil. É muito difícil você ver questão de tipo, 100% cego, não enxerga nada. Grande parte das pessoas, mesmo consideradas aí na questão da cegueira, elas têm algum resíduo visual, tá? Claro que
depende muito, tem muitas variações, mas ela pode ter, sim, um resíduo visual. A não utilização efetiva do resíduo visual, por menos que ele seja, leva a uma diminuição da eficiência visual. Quanto menos você usa, piores vão ficando as funções, né? Que ainda lhe restam em questão visual. O uso de qualquer resíduo poderá ajudar a pessoa com baixa visão na realização de inúmeras tarefas. De acordo com Kohlenbrander, nome um pouco mais difícil aqui, né? A avaliação da visão funcional é uma abordagem relacionada à classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, que a gente chama de CIF. Ela é da Organização Mundial da Saúde, tá? Com ênfase nos aspectos que se referem às atividades de vida das pessoas em relação à funcionalidade da visão. Nesse sentido, o autor destaca a importância de conceituar e diferenciar dois aspectos de extrema relevância, funções visuais e visão funcional. As funções visuais avaliam e descrevem o funcionamento das estruturas oculares, acuidade visual, campo visual, adaptação visual, visão binocular, ou seja, dos dois olhos, sensibilidade aos contrastes, visão de cores, entre outras. Geralmente são avaliadas por oftalmologistas, com testes e exames clínicos específicos, tá? A visão funcional, por sua vez, avalia e descreve como a pessoa funciona ou é eficiente para a realização de atividades cotidianas relacionadas à visão, né? Contato de olho, fixar e seguir um objeto em movimento, discriminação e reconhecimento de formas, tamanhos e cores. Geralmente, a visão funcional é realizada por profissionais que atuam na habilitação e reabilitação na educação, professores de educação especial, pedagogo especializado e assim por diante. Visão subnormal ou baixa visão ocorre quando há uma grande perda da visão. Visão abaixo de 20% nos dois olhos, com alguma funcionalidade preservada, ao contrário da cegueira. A visão subnormal não pode ser corrigida ou atenuada com o uso de óculos, lentes de contato, cirurgia refrativa, cirurgia de catarata. As principais causas da visão subnormal são degeneração macular, relacionada, pode ser à idade, pode ser ao glaucoma, pode ser retinopatia diabética. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a baixa visão pode ser classificada nos seguintes aspectos. Tem a leve, tá? A perda leve de visão, que é o mais próximo que a gente tem da visão normal. Depois tem a visão moderada, depois tem a que é já considerada uma grave deficiência visual, que é quando a baixa visão já é um nível mais grave, e tem a profunda. Depois disso já é classificado como cegueira, tá? Que a gente tem a nomenclatura, né? Cegueira total, e tem outras nomenclaturas também, mas aí já é considerada cegueira, tá? E também tem a questão de nenhuma percepção de luz, onde é considerada a total deficiência visual, é onde a gente considera realmente a cegueira total. Mas lembrando que em muitos casos aí a pessoa ainda tem algum resíduo, então muitas vezes a pessoa pode ter alguma percepção, ainda que um pouco mais complexa, menor. Aqui eu coloquei, só por curiosidade, né? Existem 3 cores diferentes de bengalas que sinalizam o tipo de deficiência visual. Daí eu coloquei para vocês verem, né? Tem a bengala branca, que é utilizada em geral pelo cego. Tem a bengala verde, que em geral é utilizada por quem tem baixa visão, né? Num nível um pouco mais acentuado. E tem a bengala vermelha e branca, que é usada para quem tem surdo-cegueira, tá? Surdo-cegueira é uma outra nomenclatura ainda. A gente não me programei para falar sobre ela é bastante complexa, tá? Mas, em geral, ela pode ser decorrente de alguma síndrome, por exemplo, síndrome de Usher, e tem outras questões aí que podem causar, tá? Quando a gente fala de avaliação da visão, o que a gente tem que pensar, né? Como eu já falei lá atrás, em 2 questões. A função visual e a visão funcional, ou seja, o quanto e o como. Na questão do quanto, ou seja, na função visual,
A avaliação quantitativa é feita por meio de exames clínicos e padronizados, realizada por oftalmologista ou optometrista. Se avalia uma função por vez. Avalia o potencial, aliás, de visão, ou seja, o quanto enxerga com ou sem correções. É feita em ambiente padrão, restrito e simplificado. A visão funcional, ou como? É uma avaliação qualitativa por meio da observação e interpretação do comportamento. É realizada por profissionais da saúde e da educação que trabalham com habilitação e reabilitação e atendimento educacional especializado. Avalia o uso concomitante das funções visuais e a integração com as demais funções sensoriais e motoras. Avalia como enxerga e desempenha suas habilidades visuais no dia a dia. É feito em ambientes diversificados, com testagem de vários recursos e com formas de abordagens adaptáveis que se assemelhem à realidade da criança ou adolescente, aplicada em diferentes condições e situações que buscam compreender como se dá a vivência cotidiana. Ainda falando sobre o quanto, né, a função visual, aquela avaliação, visa diagnosticar uma condição médica, ou seja, não é a nossa praia, tá? Embasa a prescrição de correção óptica, tratamento, cirurgia, medicação se necessário, né? E tem atuação pontual, mais formal. Já a funcional busca compreender, essa sim, né, o profissional do AE ou o profissional pedagogo especializado nesse tipo de reabilitação pode fazer, que é o que busca compreender a condição visual, como ela impacta nas atividades educacionais e na vida diária, em base a intervenções para o melhor uso do resíduo visual, com estímulos, adaptações, tecnologia assistiva adequados e serviços de orientação e mobilidade para que promovam autonomia e independência. Tem atuação mais informal, continuada, tá? Aqui eu trouxe um caso de uma criança que eu já atendi, obviamente não tem nem o nome dela aqui para vocês, tá? Mas é só para a gente pensar como que eu olho para essa criança. O meu olhar para a criança sempre vai ter duas vertentes, uma das potencialidades e a outra das dificuldades. Em geral, das dificuldades, elas são bastante claras, bastante visíveis, a maioria das pessoas sabe dizer. Ah, essa criança tem dificuldade para isso, a criança tem dificuldade para aquilo, né? Tô falando criança, mas já entendo um adolescente até adulto, tá? Agora, o que cabe muito mais, né, com muito mais dedicação minha mesmo, né? O que realmente me cabe é olhar não só para essas dificuldades, mas para as potencialidades dessa pessoa. Porque todo mundo que tem uma dificuldade tem uma potencialidade. Ninguém é 100% dificuldade e ninguém é 100% potencialidade, né? E potencialidade não é somente o que ela já é capaz de fazer, mas aquilo que, se com ajuda, ela poderá fazer, tá? Então, é importante a gente avaliar isso. Então, no caso desta criança especificamente, o que eu avaliei, né? Era uma criança que interpretava, distinguia entre algumas texturas, mole, duro, formas geométricas, simples, estabelecia relações de igualdade, né? De acordo com a faixa etária, né? Então, conseguia perceber igual e diferente, compreendia... Desculpa. Conceitos como grande, médio, pequeno. Conseguia compreender já maior, menor, igual, comprido, curto, igual, diferente, né? Repeti aí. Grosso, fino, alto, baixo. Algumas noções de espaço, como dentro e fora, perto e longe, tá? Aceita intervenções com tranquilidade, era uma criança que aceitava intervenções com tranquilidade, não era resistente. Apresentava uma boa aceitação de materiais de apoio, então se eu levasse uma régua diferente, qualquer material que eu levasse que fosse diferente, não era rejeitado por essa criança. A criança fazia uma boa aceitação desses materiais, tá? E era uma criança muito boa na questão da socialização, né? Não tinha nenhuma dificuldade com relação a isso. Já as dificuldades, nas cores, reconhece
conhecia a maioria das que foram apresentadas, porém confundiu várias vezes a cor lilás com a cor verde. Não sei dizer o motivo, mas teve essa confusão, tá? É uma criança que apresentava fotofobia, demonstrando incômodo com luzes muito fortes ou intensa claridade, né? Isso que caracteriza aí essa fotofobia, tá? Necessita se aproximar bastante do objeto que está manuseando. Essa é uma dificuldade também que eu posso considerar dessa criança. Então, percebe que existem dificuldades, é claro, mas também existem potencialidades, tá? E é isso que a gente tem que ter esse olhar para a criança, para o adolescente, para o adulto que a gente está trabalhando, tá? É importante conhecer ajudas ópticas também, né? Lupas, telescópios, novas tecnologias assistivas, como ampliadores eletrônicos, softwares com voz. Hoje em dia a gente tem muita coisa com a tecnologia, né? Muita coisa. Outras estratégias como guias, filtros, contrastes, iluminação, que melhoram a qualidade de vida da pessoa com baixa visão. Muitas pessoas usam diferentes tipos de ajuda que melhoram o seu desempenho em determinada tarefa. Então, isso são os facilitadores, tá? Eu não sei se vocês observaram, um dos facilitadores já está no próprio slide. Eu fiz o slide em preto com as letras em branco. Tem uma parte que a letra está em amarelo, né? E o porquê disso, né? Eu também não sei se vocês conseguiram observar, se vocês acharam que era de propósito ou não, mas é de propósito. Eu vou até usar aqui, ó, para vocês visualizarem melhor. O texto, ele não está alinhado, ele não está justificado, né? Quando a gente costuma fazer texto, para ficar mais bonitinho, a gente deixa justificadinho, ou seja, né, bem alinhadinho. Esse aqui não tá, por quê? Porque isso auxilia também na questão da leitura e da pessoa saber onde é que ela tá lendo. Se fica tudo alinhadinho, ela pode se perder na leitura, tá? Eu sei que não é o caso de ninguém aqui com a questão da baixa visão, eu sei que não é o caso de vocês, mas é importante vocês saberem, né? Ó, eu posso aumentar a letra, né, aqui pelo meu zoom, dando zoom na tela, diminuir, depende da necessidade, né? No caso de vocês, eu não vejo essa necessidade, mas se houver também é só vocês me falarem. Agora ficou muito pequeno, deixa eu aumentar. Aí, ó, agora sim ficou, para mim, pelo menos, tá um tamanho bom, mas caso vocês precisem também, vocês podem me falando, tá? E aí os dificultadores, não sei se vocês já observaram na própria tela, eu já coloco os dificultadores, né? Primeiro, a letra tá pequena, né? Esqueci de fazer essa observação no outro, né? Olha, além da letra estar pequena, esse tipo de letra é uma letra, não lembro o nome dessa fonte agora, mas ela é uma letra que ela imita, né, a letra cursiva, embora que ela é um pouco mais bonitinha, mais trabalhadinha até, mas é tipo uma letra cursiva, pequena, tá? E aqui eu tenho um fundo de tela laranja e as letras escritas em branco. Então, o contraste entre as cores que eu estou usando nesse slide não são muito grandes. E isso é um dificultador, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui quais são os dificultadores, porque eu sei que deve estar difícil para vocês lerem também. Texto sem ampliação, falta de acesso a materiais adequados, dificuldade em funções de mobilidade, falta de estrutura adequada nas vias, estabelecimentos públicos e privados, locais com iluminação adequada. Essa questão dos locais públicos e privados é muito interessante. Às vezes eu vejo com bastante frequência, sabe? Aquele piso tátil, né? Não coloquei aqui uma imagem do piso tátil para vocês. Numa próxima oportunidade eu coloco. Então, tem lá o piso tátil para a pessoa que tem cegueira ou baixa visão acentuada usar, que é a pessoa que usa bengala, ela poder se localizar através do piso tátil. E ótimo, né? Tem lá no começo da calçada e vai indo. Aí, de repente, tem um poste. E esse piso tátil vai indo e para na frente de um poste. Ué, a pessoa vai trombar com o poste, não é verdade? A pessoa é cega, ela não enxerga. Então, o piso tátil não pode estar indo de encontro a um poste, né? Isso é uma questão, para mim, bastante óbvia, né?
eu nem preciso fazer arquitetura nem nada nesse sentido para saber, né? É uma questão bem básica, né? E o mesmo acontece com rampas de acesso também para cadeirantes. Acontece com bastante frequência em algumas cidades, né? Que não tem uma questão não tem muita clareza do que é uma boa mobilidade urbana, né? Então, isso é uma questão que pode ser um dificultador, tá? Então, isso é bem interessante. Eu costumo usar o tipo de letra, a fonte, eu costumo usar Arial, tá? Tem outras indicações também, mas eu opto mais, assim, eu costumo optar pelo Arial, depende muito da criança, da dificuldade que a pessoa tem, mas eu uso a letra mínima que eu uso para quem tem baixa visão é a letra 16. Às vezes eu uso um pouco mais, né? Mas também não pode ser muito mais, porque também se ficar muito grande também dificulta, né? Então tem que ser média, né? Vamos dizer assim. Então depende, eu faço um teste para ver como que tá mais confortável para a pessoa ler, mas o mínimo que eu uso é 16. Em geral, a maioria dos casos eu acabei usando acho que 21, se não me engano, tá? E aí tem várias outras questões que vocês vão ver que podem nos ajudar, tá bom? Sugestões, dicas que podem ajudar o aluno. Eu vou mudar esse termo aluno para estudante, tá? Antes de mais nada, é preciso conhecer a criança. Como eu falei, depende da criança, eu uso um tipo de letra, dependendo eu uso outra, porque uma pessoa não é igual a outra. A baixa visão, ela tem vários níveis, então você vai depender muito de como, e não é só questão numérica, né? Como eu já falei, tem a funcionalidade que aquela pessoa tem na visão dela, no resíduo visual dela. Então, isso é muito importante, conhecer a criança primeiro, saber o que ela consegue realizar com autonomia e o que ela consegue realizar com mediação. Existem coisas que ela vai realizar sozinha, outras com alguma intervenção. Quais são os seus conhecimentos prévios e quais as suas áreas de maior prejuízo? Às vezes essa criança não vai ter prejuízo de mobilidade. Pode ser que ela tenha outros prejuízos, mas pode ser que ela não tenha o prejuízo da mobilidade, ou pode ser que ela tenha. Então, por isso que precisa ser avaliado, tá? Também é importante saber se a criança já realiza algum tipo de acompanhamento e se há alguma orientação médica que influencie no ambiente escolar, bem como necessidade de diminuição e exposição à luz. Quando essa criança já passou por um oftalmologista, já está muito bem encaminhada, já está num centro de reabilitação, alguma coisa nesse sentido, em geral, o médico já faz essas orientações no próprio receituário, tá? E ele já coloca a questão de, essa criança não pode ter muita exposição à luz. Então, o ideal é você não deixar essa criança próximo à janela, porque a janela, ela aumenta a incidência de luz. Então, você deixa ela no lado oposto ao da janela, mas também não pode deixar ela atrás, né? Ela precisa ficar mais à frente, tá? Contrastes e outro. A questão do contraste, né? Eu já falei aí num slide, nos outros slides, olha, o fundo meu aqui tá preto, e as letras, dessa vez eu fiz em amarelo e foi de propósito. Porque quando eu uso, vou voltar aqui, ó, o contraste do preto com o branco, para mim, que não tenho deficiência visual, está super confortável, tá? Mas para quem tem a letra, o branco, ele tem um pouco mais de luminosidade, né? Ele fica diferente, né? O tipo de exposição à luz, que a criança vai ter numa leitura com texto escrito em branco vai ser diferente do que com um texto escrito em amarelo, tá? Então, eu opto, dependendo da criança, pelo amarelo, principalmente se ela tiver alguma dificuldade com a exposição à luz, se ela tiver alguma sensibilidade com a exposição à luz, tá? Se tiver sensibilidade à luz, aí eu opto pelo amarelo. Se não, eu uso o branco, no preto no branco ou branco no preto. Mas o branco no preto é bem interessante quando a criança não tem a sensibilidade à luz, tá? E o amarelo no preto, para mim, é perfeito, fechou, porque não incomoda ninguém, ele é tem um contraste bastante grande, então, para mim, é o meu preferido. Eu diria que é o meu preferido, tá? Recursos. Opa, eu não li, né? Não, terminei de ler. Aí, o outro, que é o recursos não ópticos. Ampliação do tamanho real dos objetos, né? Impressão gráfica em tamanho maior.
aproximação da distância entre objeto e observador, ampliação de caracteres na confecção de teclados e calculadoras. Bom, tudo isso daí é o seguinte, são coisas fáceis de fazer e não demandam muito dinheiro, tá? Falando bem claramente aqui com vocês. Imprimir a letra numa letra maior é tranquilo, né? Você vai imprimir para os outros em tamanho 12 ou 14. Para essa criança que tem, ou adolescente que tem a baixa visão, você vai imprimir em 16, 20, 21, depende, como eu disse, de cada pessoa, né? Ampliação do tamanho real dos objetos. Ao invés de eu dar um desenho de lápis, eu dou um lápis primeiro. Depois eu vou para a parte do desenho, né? Ou se eu usar o desenho, eu uso o desenho com alto relevo. O alto relevo eu posso fazer de diversas formas, inclusive com cola. Porque depois que a cola seca, ela fica um relevo, né? Então você faz o contorno do desenho com a cola, depois ele já fica um relevo. Isso é um jeito simples e barato de fazer uma adaptação, tá? Tem outros, tem vários outros, mas essa é uma bem fácil, bem simples. Essa aqui não é. Essa aqui é cola comum, mas tem uma tinta parecida com essa aqui, tá? Que é uma tinta puff. Também dá para fazer uns relevos bem bonitos, bem interessantes, tá? Ele fica assim, você passa o dedinho assim, ó, já dá para perceber o alto relevo. É bem legal, tá? Computadores, telefones, calculadora. Calculadora, hoje em dia, tem calculadora sonora, né? Com o celular, a gente tem muita coisa, né? A gente tem a possibilidade de fazer uma ampliação de um texto sem imprimir, né? Só passar ali como se fosse um scanner de ampliação, é tranquilo. Pranchas de apoio para proporcionar apoio na leitura. A prancha de apoio, depois eu vou mostrar a imagem, mas resumindo para vocês. Então, eu tenho uma leitura para fazer. Essa prancha de apoio, ela é uma pranchinha de madeira que vai ter um formato certinho para ficar o mais próximo possível do campo visual da criança. Estou me virando aqui para vocês verem, né? Então, a criança vai ficar assim, ó, com a leitura bem próxima dos olhos dela, do campo visual dela. Isso deixa mais confortável, impede, dificulta que ela fique com a coluna toda torta para poder visualizar o que ela está querendo, tá? Então, isso é importante em alguns momentos, não é sempre que vai ser necessário, mas é importante em alguns momentos. Iluminação adequada a fim de aumentar contraste e reduzir o ofuscamento. Uso de acetato amarelo sobre o texto para aumentar o contraste, isso é maravilhoso. Já falei que o amarelo é a minha cor preferida por vários motivos e por esse também, né? Ela é ótima para adaptar texto, tá? Então, acetato amarelo, eu não tô com uma pastinha aqui de acetato, mas é o mesmo material que é usado em algumas pastinhas, aquela pastinha mais molenguinha, você compra na papelaria, acetato amarelo, e aí só coloca por cima do texto, isso já facilita a leitura. Um texto comum, tá? Então, se você não for fazer já o próprio texto com alto contraste, você pode ter essa opção também. Folhas com pautas ampliadas e reforçadas. Isso, gente, dá pra gente fazer de um jeito tão simples, tão simples, que é impressionante. Por que a gente não faz às vezes, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer rapidamente, não vai ficar bonito, mas é só para exemplificar, tá? Então, tem um caderno aqui com a pauta comum. Se eu quero uma pauta ampliada, eu tenho a opção até de eu mesma produzir no Word mesmo, uma pauta maior. Então, eu aumento o espaço entre uma reta e outra, ou no próprio caderno, eu reforço com caneta mais grossa, caneta porosa. Ó, tô usando aqui de 2 em 2, 2 em 2 linhas, é uma pauta minha. Tá vendo? Não ficou reto, porque eu não usei régua nem nada, né? Só para exemplificar mesmo. Tá? Mas dá para fazer isso no Word, né? É simples de fazer no Word. Então, você dá um aumento maior aí no entrelinhas, né? Entre uma linha e outra, e aí dá para fazer, é bem tranquilo. Que mais? Hoje em dia, dispomos de inúmeros aplicativos, né, para smartphones, voltados para a população com deficiência visual. Eu instalei alguns no meu celular e depois nós vamos ter uma aula, né, sobre aplicativos, sites interessantes, e aí eu mostro para vocês, tá bom?
E muitos deles são gratuitos, muitos deles, tá? O próprio Word, né, já tem algumas ferramentas de acessibilidade, aliás, o Office, né, tem ferramentas de acessibilidade, o Google tem ferramentas de acessibilidade, então isso não é difícil de encontrar, tá? E aí algumas imagens, então, de recursos possíveis, né, que a gente chama de recursos ópticos, tá? Então, aqui eu tenho uma lupa manual, eu pego com a mãozinha assim e vou movimentando ela, tá? Aí, depois eu tenho uma lupa comum, essa aqui não tem um nome específico, é uma lupa mais simples, né? Comum mesmo, aquela que você põe mais perto dos olhos assim. A manual você põe direto no texto, com o texto aqui coloca a lupa. A outra você põe nos seus olhos, tá? Próximo dos seus olhos. Tem essa que é com uma luz acoplada, tá? Tem essa outra que também tem uma luz, ela é um pouco diferente da outra, porque depende do grau de ajuste que precisa ter essa lupa, né? Em geral, o médico também já passa essa informação no receituário. E essa tem uma luzinha aclopada, ou seja, junto com a própria lupa já tem lá, se acende uma luzinha, como se fosse uma lanterninha junto, sabe? Então ela fica mais, além de ficar ampliado, fica iluminado. Então é bem interessante. Tem a lupa, isso aqui parece uma régua, mas é uma lupa, tá? Também é bem legal. E tem as lentes, né? Que são lentes filtrantes, né? Lente amarela, lente vermelha. Como eu disse, né? O amarelo ele é usado bastante em várias situações aqui de baixa visão. Aí também tem alguns exemplos de recursos que eu já utilizei. São coisas que eu já utilizei em sala de aula, né? O contraste de cores, né? Que eu coloquei várias cores que eu gosto de usar. Já falei que de todas elas eu uso bastante o amarelo, mas o amarelo em contraste com o preto, né? Ou o amarelo em contraste com uma cor bem escura de fundo. Se for com uma cor escura, eu uso amarelo. Se for com uma cor clara, eu tenho que usar o preto ou então o azul escuro. Então depende muito do que é o fundo, tá? O importante é ter contraste, tá bom? As letras emborrachadas grandes, elas têm uma textura, essa letra de EVA, né? Ela tem uma textura, você passa a mão assim, você sente essa textura, né? E aí a criança, mesmo a criança cega, que ela vai ser alfabetizada em Braille também, né? Ela vai usar o código Braille, provavelmente. Mas mesmo assim, ela é importante ela também ser alfabetizada com letras, que a gente chama de letras em tinta, né? Mas primeiro você tem que mostrar a letra emborrachada, grandona, para ela pegar na mão, sentir aquilo. E o formato que tem a letra A, o formato que tem a letra B, o formato que tem a letra C e assim por diante. Formato que tem o 0, formato que tem o 1, formato que tem o 2. Então, isso é importante, tá? Importante demais. Depois eu tenho aqui, sabe, a gente compra isso em loja de R$ 1, que nunca é R$ 1, né? Aquelas miniaturas de frutas, tá? Tem de banana, de maçã, de caju, de laranja, de pera, de um monte de coisa. Para quê? Para a criança sentir na mão dela. Ou você pode usar a própria fruta, se você tiver ela disponível fácil, né? É que eu gosto de usar essas miniaturas porque usar a fruta estraga, né? Então você não consegue usar com várias crianças, não consegue usar durante muito tempo aquela mesma fruta. Então, por isso que eu gosto dessas miniaturas, tá? Aqui está, então, agora, gente, o plano inclinado. Olha, estão vendo? Eu estou circulando aqui, tô passando o mouse sobre ele. Este é o plano inclinado, tá? É como se fosse uma prancha, só que para você aproximar a leitura da criança, né? O livro, né, da criança. Então, do adolescente. Então, você coloca, você vê que vai ficar mais ou menos nessa posição. Então tá bem próximo do campo visual da pessoa. É mais tranquila a leitura, não cansa e não fica aquela coisa de forçar a postura, né? Isso é muito bom para a questão de postura, tá? Aqui embaixo é a mesma imagem, só que é a prancha vista de trás, né? Mas é a mesma coisa, tá? Deixa eu seguir. Deu uma travadinha aqui.
Opa, vamos voltar que ele travou, mas depois ele foi de uma vez. Eu queria mostrar algumas imagens de um aluno meu, claro que não tem o rosto dele, não vou falar o nome dele, mas aqui, olha, você pode observar que ele aproxima muito, muito, muito o rosto do objeto. Aqui eu não estava numa mesinha, estava num espaço que eu não tinha mesinha, por isso que nós ficamos no chão, tá? Depois nós fomos para um outro espaço que tinha mesinha. E aí, quando não tinha mesinha, ele encurvava para se aproximar do objeto, né? Na verdade, aqui é uma avaliação. Então, na avaliação, você não pode ficar interferindo muito. Você tem que ver o que a criança vai fazer para depois você observar o que precisa para adaptar para ela, né? Então, nesse caso, é interessante aproximar os objetos do campo de visão e não deixar que ele force a coluna, né? Se encurvando. Essa aqui, que é uma bola que ela tem um guiz, então ela faz um barulhinho conforme a gente movimenta a bola. Carrinho com cores contrastantes, ele gosta bastante de carrinho, então usei um carrinho, mas com cores contrastantes. Um carrinho branco aqui não serviria muito para ele, a não ser que a gente estivesse num espaço com fundo preto, mas a gente não tava, né? Era tudo clarinho, então optei pelo vermelho. Aqui são imagens de uma tabelinha, tipo a tabela Snellen, que eu vou mostrar depois para vocês, que é a tabela que a gente faz o exame de acuidade visual, só que para criança, tá? Dependendo da faixa etária, são essas imagens que eles usam. Então, a criança tem que falar o que tem, é um coração, o coração, estrela, casa, coração, xícara, estrela, casa, xícara. Então, ele tem que falar, tá? Tá em cada linha. E ele estava com dificuldade de fazer esse exame. Então, eu resolvi trazer para a aula as imagens do exame para ele se acostumar com as imagens, para ver o que ele conseguia com essas imagens, para depois, no oftalmologista, ele conseguir fazer esta acuidade visual, né? Então, é um trabalho aí que ele vai para a área de saúde, ele vai para todas as áreas por conta disso, porque a gente auxilia a criança, não só na reabilitação, mas às vezes até na própria só facilitando mesmo, né? Para que a criança consiga fazer o exame. Aqui embaixo é a mesma situação, né? É uma imagem que acontece bastante nos exames da acuidade. Então, eu estou brincando, estou estimulando ele a brincar com essas imagens. Coloquei elas bem ampliadas, numa letra bem grandona. Não fiz no computador, fiz à mão mesmo, com canetinha. E aí ele está pintando, usando o carrinho para passar sobre a imagem e brincar para que ele perca o medo de ir no oftalmologista e fazer o exame de acuidade visual e tudo mais, tá? Esse foi um trabalho muito legal, muito interessante que eu fiz o ano passado e deu bastante resultado. Ano retrasado, 2018. Aqui essa mesma criança, ele já tá aqui com o óculos, né? Na outra imagem também tem uma que ele tá com o óculos. Tem uma tesoura adaptada, porque ele ainda tinha uma dificuldade de coordenação motora, mas não por causa da visão, mas porque as pessoas tinham medo de dar a tesoura na mão dele e ele não enxergar direito, ele se cortar, se machucar. E aí, quanto menos ele usava a tesoura, menos ele sabia usar. Então, eu tive que começar a ensinar ele a usar a tesoura, né? Então, até isso a gente tem que pensar. Se a gente fica oferecendo para a criança menos do que o que ela é capaz, ela nunca vai demonstrar o seu potencial, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Por exemplo, se a criança tem condições de escrever, de pegar no lápis e escrever, então a gente não deve pegar e escrever por ela, né? Porque ela já tem essa capacidade. Então, quando a gente faz pela criança, uma coisa que a gente faz pela criança, a gente está bloqueando o desenvolvimento dela naquela área. Agora, se é uma questão que precisa da mediação, aí é diferente, aí você pode interferir, né? No caso aqui eu estou interferindo com uma tesoura adaptada, depois vai chegar um momento que ele já deve ter chegado, né? Agora ele não é mais meu aluno, já deve ter chegado um momento que ele usa uma tesoura comum, mas naquele momento ele precisava de uma tesoura adaptada. Só que não pode ser para sempre, porque se for para sempre ele se acomoda e não se desenvolve, né? Então esse que é o pulo do gato, a gente perceber. E agora vamos falar um pouquinho também, falamos bastante sobre baixa visão, falar um pouquinho sobre cegueira também, né? E para falar um pouquinho sobre cegueira, a gente vai abordar a questão do braille, né? Aqui eu tenho uma imagem de uma pessoa fazendo uma leitura em braille, né? Então, como é que se faz uma leitura em braille? Com a ponta dos dedos, tá?
E a ponta dos dedos tem que ter uma sensibilidade grande para fazer essa leitura. A gente tem que aprender a fazer essa leitura. A gente que enxerga é mais difícil até, porque a gente está tão acostumado a usar a visão para tudo, né, que a gente não acostuma a usar só a sensibilidade, né? Mas não é automático, eles têm que ser ensinados a fazer isso, tá? Nada é automático, né? Então a gente tem que aprender. Então seguiram, né? Primeiro vamos começar por algumas questões bem básicas. O que fazer quando me deparar com uma pessoa cega? Se a pessoa está sozinha, identifique-se sempre. Tem um erro de digitação, tá? É sempre que se aproximar e não use brincadeiras como adivinhe quem é. Se você está chegando perto de uma pessoa que é cega e se fala para ela, adivinha quem é? Para ver se ela te reconhece pela voz. Isso é muito inconveniente, porque ela pode sim te reconhecer pela voz, mas pode ser que ela não faça isso, né? E sempre que você está se aproximando, né? Tinha uma aluna que eu tenho um vínculo muito grande com ela, tenho ainda. Agora eu não consigo mais vê-la com frequência, mas eu tinha um vínculo com ela. Então, de vez em quando eu ia na escola que ela estuda, e quando eu estava chegando perto dela, sempre tinha uma pessoa auxiliando ela, mas mesmo assim, quando eu chegava perto dela, eu não conversava com a pessoa que estava auxiliando ela primeiro. Primeiro eu conversava com ela, né? Eu já estou dando spoiler das outras coisas, outras observações que eu fiz aqui, mas enfim. Então eu falava, eu vou dar um nome fictício para ela, vou dar, sei lá, o nome de Maria. Maria, é a Fabrine que está se aproximando de você, tudo bem? Aí eu esperava ela responder. Depois que ela respondia, aí sim eu me dirigia à pessoa que estava de apoio com ela. Oi, fulana, tudo bem? Aí sim. Quando eu estava me afastando dela, eu falava, Maria, agora a professora vai sair de perto de você um pouquinho porque eu preciso ir em outra sala, tá bom? Tchau, tchau. E aí eu saía. Então, é você informar a pessoa, uma coisa muito simples, né? Gasta dinheiro para fazer isso? Não. É uma questão atitudinal, são as nossas atitudes, tá? Então, continuando. Já falei, né? Ó. 2. Quando for se ausentar, informe a pessoa com antecedência para evitar situações desnecessárias. Por exemplo, se eu estou conversando com essa pessoa, eu não falo que eu vou sair de perto dela e saio, ela pode continuar conversando como se eu estivesse lá ainda. É chato, é desagradável, né? Então, tem que avisar. 3. Se acreditar que uma pessoa cega precisa de ajuda para atravessar a rua, pergunte se ela precisa de ajuda primeiro. Do contrário, pode parecer invasivo, né? A clássica cena, né, de ajudar uma pessoa cega a atravessar a rua. Mas você precisa saber se ela quer ajuda, se ela precisa de ajuda. Então, pergunte primeiro. Não chega já com o braço nela, porque isso pode ser invasivo. Ao caminhar com uma pessoa cega, deixe que ela segure o seu braço e caminhe conforme o ritmo dela, sem acelerar demais. Se for uma criança, aí você pode também segurar o braço dela, mas você tem que informar ela isso. Ó, agora a professora vai segurar um pouquinho o seu braço para não ter perigo de você se desequilibrar, cair, alguma coisa nesse sentido, tá? É importante informar. 5. Ao orientar quanto a caminhos ou direções, seja o mais claro possível, com expressões como direita, esquerda, em frente. Se for degrau, diga quantos degraus, tá? Ó, faltam 3 degraus, tá? Vai contando junto. 1, 2, 3, chegamos, tá? Ao chegar em um local que a pessoa ainda não conhece, descreva discretamente a localização das coisas mais importantes. Por exemplo, à sua direita fica o banheiro feminino, à sua esquerda fica o banheiro masculino, à sua frente tem mesas redondas com cadeiras vazias e, portanto, disponíveis para sentar, porque senão ela vai tentar sentar numa cadeira que já está ocupada, tá? Falar se a mesa é redonda ou se ela tem cantos, né? Se é uma mesa quadrada ou retangular que tem cantos, é importante, porque para que a pessoa não corra o risco de se machucar quando esbarrar numa dessas mesas, né? Você falar que a mesa é redonda já tranquiliza com relação a isso, tá? Percebe como são coisas atitudinais? Essas coisas não envolvem mesmo dinheiro, né? É uma questão atitudinal, tá?
7. Quanto aos locais onde circula com frequência uma pessoa cega, as portas devem estar sempre abertas ou fechadas por inteiro, e não entreabertas. Já as mobílias devem ter espaço entre elas, permitindo a circulação livre de obstáculos. Em geral, outra coisa, né? 8. Em geral, não é necessário evitar palavras como ver ou cego, desde que não seja de forma desrespeitosa. Então, se você não vai usar essas palavras de forma desrespeitosa, por exemplo, contando uma piada, ok, aí você pode usar. Agora, se você vai usar as palavras de forma desrespeitosa, certamente a pessoa não vai gostar, tá? Haja com naturalidade, sem excessos que demonstrem pena e sem parecer que está fazendo um favor, pois situações assim tendem a contribuir e demonstrar preconceito, que é justamente o que queremos evitar. Então, se você agir como se essa pessoa fosse um coitadinho, certamente ela vai sentir que você a discrimina, que você tem preconceito com ela, tá? Não é interessante. Ao falar com uma pessoa cega, 10, né? Ao falar com uma pessoa cega, dirija-se diretamente a ela, já falei isso no início, né? Como faria com qualquer outra pessoa. Não direcione sua fala a quem está na função de auxiliar, de forma alguma, a quem está a quem está na função de auxiliar de alguma forma essa pessoa cega, a não ser que o assunto realmente não se relacione com a pessoa cega. Quando não direcionamos nossa fala a quem realmente devemos fazer, demonstramos falta de consideração ou crença na incapacidade da pessoa. Também é importante não infantilizar a fala se você estiver falando com um adulto. Por exemplo, aqui mesmo, né, acaba sendo um vício para a gente, principalmente quem é da área da educação, né? Usar termos como mãozinha, dedinho, né? Eu usei em alguns momentos aqui, depois que eu fiquei lembrando, né? É meio que vício isso, então a gente tem que se policiar para a gente tentar evitar situações assim, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre o Braille, né? Tem uma imagenzinha basicona sobre ele, depois eu vou falar um pouco mais especificamente, tá? O sistema Braille, bom, primeiro que Braille é um código, não é uma língua, tá? Algumas pessoas confundem Braille com Libras, né? Mas não tem nenhuma relação. Libras é uma língua utilizada pelos surdos. Braille é um código de escrita, né? Usado pelos cegos, tá? Então são coisas bem diferentes. O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada. Pode-se fazer a representação tanto de letras como algarismos, sinais de pontuação. Ele é utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão, no caso de baixa visão profunda, né? E a leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo. O código foi criado pelo francês Louis Braille, por isso que o nome é Braille, tá? Que perdeu a visão aos 3 anos e criou o sistema aos 16. Ele teve o olho perfurado por uma ferramenta na oficina do pai, que trabalhava com couro. Após o incidente, o menino teve uma infecção grave, resultando em cegueira nos 2 olhos. O Brasil conhece o sistema desde 1854, data da inauguração do Instituto Benjamin Constant, que inclusive eu vou deixar na bibliografia para vocês, na referência, porque é um dos institutos mais importantes na área da cegueira no Brasil hoje, tá? Ele se localiza no Rio de Janeiro. Chamado à época Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Foi mudando os nomes ao longo dos tempos, né? Foi fundado pelo Dom Pedro II. O Instituto já tinha como missão a educação e profissionalização de pessoas com deficiência visual. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema, trazido por José Álvares de Azevedo, jovem cego e que teve contato com Braille em Paris. Conta a pedagoga Maria Cristina Nassif, especialista no ensino para deficiente visual da Fundação Dorina Novil. Também é outra fundação extremamente importante para a área, tá? Marque esses nomes aí. Hoje, institutos como Benjamin Constant, Dorina Novil e muitos outros pelo país oferecem programas de capacitação em Braille e dispõem vasto material sobre o assunto. Vale a pena vocês
visitarem essas páginas, tá? Então, aqui a gente chama de cela, esse desenho aqui a gente chama de cela, né? E tem aqui os espaços que a gente numera somente quando a gente está aprendendo, tá? Depois que a pessoa já aprendeu, não vai estar numerado isso, tá bom? Isso é só pra gente que enxerga, né? A gente é considerado vidente, tá? É assim que eles nomeiam. Pra gente entender, né? Onde que se localizam aí os pontos, tá? Então, a letra A, eu vou utilizar o ponto 1. A letra B, eu vou utilizar o ponto 1 e 2. A letra C, eu utilizo o ponto 1 e 4. A letra D, eu utilizo o ponto 1, 4 e 5. A letra E, eu utilizo o ponto 1 e 5. E assim por diante, tá? Eu vou mostrar os outros, tá? Aí tem o alfabeto, com os pontos já marcados. Pra gente que é vidente, é assim que a gente percebe. Para quem é cego, é na folha, tudo é branco, não tem nada preto, tá? Diferentemente do K e do Y, o W não fazia parte do alfabeto português na época em que foi feito aí o código Braille e tudo mais, e nem depois nas primeiras revisões, tá? Estando presente apenas em palavras estrangeiras, enfim, foi substituída por U nas palavras de origem inglesa, por V nas palavras de origem alemã, e ainda é empregada em palavras estrangeiras que não estejam devidamente aportuguesadas, né? Chama assim. Mas hoje a gente já tem, né, algumas palavras. Então, a gente colocou o W aqui, né? Porque algumas imagens vai vir com o W, outras não. As que vêm já com o W são as mais atualizadas, tá? E as que não vêm são as menos atualizadas. Aí tem a fonte de onde eu tirei essa informação. Achei bastante legal este site, Profcard. Muito legal, tem dicas bem interessantes, tá? Para quem quiser visitar. Eu gosto de sempre citar as minhas fontes, né? Dar os créditos às pessoas para que a gente não fique fazendo cópia indevida de nada, tá? Então, eu gosto de sempre citar. Sempre que você for citar alguém, falar de alguma coisa que alguém produziu, você deve citar a fonte, tá? Deve dar o crédito às pessoas que fizeram, tá bom? Exemplos de utilização do Braille. Então, ó, grafia química Braille para uso no Brasil. Então, tem um exemplo aqui de um símbolo, né? Como que você representa esse símbolo em Braille, né? Então, é bem interessante. E também tem o Braille para a língua portuguesa. A escrita tá errada aqui. Deixa eu dar uma arrumada. Aí, agora sim, Braille. E aí tem um sinal para abrir parênteses, um código para abrir parênteses, outro código para fechar parênteses, enfim. E então tem tudo já nomeado, tá? Esses guias tanto de química quanto de português, eles ficam disponíveis no site do MEC, tá? Mas eu também tenho eles em PDF, eu posso enviar para vocês caso vocês tenham interesse, é só me pedir. Tradutor para Braille. Eu peguei esse, que é um bem simples, mas tem vários outros, alguns até mais interessantes, tá? Então, você pode digitar lá no Google mesmo, tradutor para Braille, você vai achar uma lista bem interessante, tá? Então, aí você escreve o texto comum, né? Por exemplo, eu fui à casa da minha avó, por exemplo. E aí ele vai traduzir para Braille, tá? Você vai ver em tinta, né? Os pontinhos pintadinhos de preto, tá? A não ser que você tenha uma impressora Braille, aí ele já imprime certinho. A impressora Braille ela é um pouquinho cara, então não é todo mundo que tem, não é fácil de ter. Que mais que pode ajudar, né? Então, primeira coisa é o Braille. Aí você pode encontrar informações na Fundação Dorina Novil, no Instituto Benjamin Constant, tem algumas formações interessantes lá também, mas nem todas são à distância, a maioria é presencial e é no Rio de Janeiro, então eu até o momento eu não tive oportunidade de ir para lá, tá? Tem também o áudio, que sempre pode ajudar a pessoa cega, tá? O áudio é bem interessante.
E tem em digital também, tá? Então, tem várias questões aí que a tecnologia digital pode ajudar e muito, tá? Aqui eu peguei uma cópia mesmo do site do MEC falando sobre o Instituto Benjamin Constant, achei muito legal. E eu quis colocar assim na íntegra mesmo para vocês visualizarem, tá bom? Por quê? Porque eles fazem produção de material especializado, livro didático, cardápio, várias coisas, tá? Em Braille. Então, aqui vai estar explicando que eles produzem material didático e paradidático voltado à educação para pessoas com deficiência visual. E nisso, além da questão do Braille, tem então, ó, livros em Braille, mas também tem o livro falado, que é muito legal. Eles têm um projeto muito interessante de livro falado, livro ampliado e material didático, tá? Então, para isso, você tem que entrar em contato com o Instituto Benjamin Constant para que eles disponibilizem. Se você estuda ou trabalha numa escola pública, isso em geral não tem custo, tá? Eu não sei como funciona no caso de escolas privadas, mas vale a pena entrar em contato com o Instituto Benjamin Constant, porque eles super apoiam a educação de pessoas com deficiência visual. Teve uma vez que eu pedi no Instituto Benjamin Constant, eu tive que preencher um formuláriozinho, mas aí eu pedi, eles mandaram pelo correio para a escola que eu trabalhava, tá? Não ficou para mim o material, ficou para a escola. Audiolivros, né? Mas eles mandaram um monte de audiolivros bem interessantes. Como eu queria uma faixa etária, né? A minha aluna tinha 14 anos na época, eu pedi livros, aí você pode escolher os livros, tá? Não são todos que estão em audiolivro ainda, mas os que tem, eles mandam uma listinha para você escolher. Então, eu pedi mais dessa faixa etária, né? De 12 anos para cima. Mas dá para pedir os infantis também, tá? Então é bem interessante. Acho que vale a pena entrar nesse site, visualizar tudo que eles disponibilizam, que é bastante coisa, bem legal mesmo. Aqui tem então as referências que eu usei, grande parte está no Ministério da Educação, no MEC. Você encontra muita informação no MEC, tá? No site do MEC. E também tem outros autores bem interessantes sobre o assunto. Na questão da avaliação funcional, também tem alguma coisa, tá? Adaptação de baixa visão também é material do MEC. Aliás, a avaliação funcional não tem muito no MEC, não, mas baixa visão tem no material do MEC, tá? E é isso, aí tem alguns links, as referências usadas eu já mostrei, e aí tem os links também, né? No Instituto Benjamin Constant, que é o ibc.gov.br, produção de material especializado, se é esse o seu interesse, tá? Fundação Dorina.org.br, da Dorina Novil, laramara.org.br, vou fazer depois um vídeo só mostrando este site super legal, super interessante. E o geralzão do Instituto Benjamin Constant também, que eu usei para as referências e para montar toda essa aula, tá? Então, eu vou fechar aqui. E eu preciso mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Deixa eu voltar aqui no compartilhamento. Aqui. Eu vou usar aqui a escala Snellen, tá? Queria que vocês visualizassem um pouquinho, tá? Essa escala é o seguinte, deixa eu pegar uma anotaçãozinha aqui para vocês, fazer umas anotações, tá? Então, aqui a gente tem o campo visual, né? E a numeração aqui do lado, né? Então, não sei se vocês lembram que eu falei 0,3, né? Para quem tem baixa visão, a acuidade visual é de 0,3, não é isso? Foi isso que eu falei. Então, quer dizer, a pessoa que tem a acuidade visual do 0,3, que já é considerada baixa visão, significa que tudo que está aqui do 0,3, dessa linha do 0,3 para baixo, ela não enxerga, ela tem dificuldade para enxergar, dificuldade grande, né? No caso, vai depender do nível de baixa visão que ela tem.
E tudo que está aqui em cima é o que ela enxerga. Então, quer dizer, tem todo esse campo visual que é o resquício que ela tem, que dá para trabalhar dentro disso, tá? Por isso que eu falei que depende, eu uso um tipo de letra, um tamanho de letra, dependendo eu uso outro, porque depende se a baixa visão é leve, moderada, né? Então, tem várias questões. E no caso da cegueira, ela é do 1, né? Aqui tem o 1,0. Aí vai depender, né? Se não me engano, tem a 0,5, né? Aqui. Então, quer dizer que tudo que tá aqui em cima, a pessoa dá conta, talvez, de enxergar, e o que tá aqui embaixo, não. Mas depende muito da acuidade visual. Aí vai depender mesmo da acuidade visual dessa pessoa. É bem específico isso, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu dar um pause aqui. E é isso, pessoal. A aula de hoje, ela foi bem, né, intensa, né, de informações. Se vocês tiverem alguma dificuldade, né, em alguma dessas informações que eu passei, dúvida, preciso entender um pouco melhor isso, entender um pouco melhor aquilo, ou eu queria que você falasse de tal coisa, você não falou, né? Então, são coisas importantes que vocês me deem um retorno, me deem um feedback. Pode me mandar pelo WhatsApp, que daí eu abordo numa próxima aula, tá bom? Eu ainda vou passar para vocês alguns recursos, né, que eu uso. Eu quero mostrar para vocês alguns recursos, tá bom? Vai ser uma aulinha mais curta, essa dos recursos, porque eu não vou falar dos recursos de tecnológicos, eu vou falar de coisas mais... É uma tecnologia, né, mas é uma tecnologia de baixo custo. São os materiais mais simples que eu utilizo no dia a dia, seja com pessoas cegas, mas dá para usar com outros tipos de comprometimento também, tá? Então vai ser uma aulinha um pouquinho mais curta, bem simplesinha, basiquinha, só para complementar as informações que eu já passei nesta aula de hoje. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem, vocês já têm o meu contato. Para quem ainda não tem, o meu contato é código 19. Meu telefone é o 971242720. Somente contato pelo WhatsApp, tá? Somente contato pelo WhatsApp. 19 971242720. Também tem o meu e-mail. Vocês podem me enviar e-mail. É claro que o WhatsApp é mais rápido, né? É um meio de comunicação mais rápido e mais tranquilo. Mas também tem o meu e-mail, tá? Aí eu prefiro que vocês enviem embora eu tenha outro e-mail também, mas eu vou preferir que vocês enviem, se forem enviar algum e-mail, me manda no Fabrine Mara Fernandes, tudo junto, Fabrine Mara Fernandes, @gmail.com.br. Deixa eu colocar na luzinha aqui para vocês, compartilhar a luzinha, porque daí eu já coloco isso por escrito para quem ainda não tiver anotado, tá? Então, vamos lá. Então, WhatsApp 19 é o código 971242720. Gente, somente o WhatsApp, tá bom? Porque para telefone ele às vezes funciona, às vezes não funciona, tá dando um probleminha, então eu prefiro pelo WhatsApp, tá? E e-mail. Vocês podem me enviar pelo... Eu vou até escrever aqui com letra minúscula, senão alguém se confunde. Fabrine Mara... Mara Fernandes, @gmail.com. São essas as minhas informações de contato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E que vocês tenham uma boa semana, né? Que vocês consigam aproveitar bastante essas informações e principalmente usar essas informações no dia a dia de vocês, tá? Me dá um retorno, me dá um feedback para a gente conversar um pouquinho sobre essas aulas que vocês já assistiram, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Vou parar de compartilhar a tela aqui para a gente encerrar essa aula de hoje, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente.